que proíbe a comemoração de Natal, que fala que não se deve comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Aí começa a explicar por quê. Porque existia um certo rei da Babilônia chamado Nimrod. Esse Nimrod, ele nasceu nessa data, 25 de dezembro. Então, esse Nimrod, ele era um caboclinho muito ruim. Ele era um protótipo de Satanás. É o que fez a Torre de Babel. Lembra? Torre de Babel? Foi ele que teve aquela brilhante ideia de chegar até Deus colocando um tijolo em cima do outro. Pode, Vaguinho, fazer isso? Nós estamos tentando ali botar um tijolo em cima do outro, mas é difícil, né, Vaguinho, na igreja? Mas vamos conseguir, estamos quase lá. Amém? E não é a Torre de Babel, graças a Deus. Mas esse Nimrod, ele era neto de Noé. Lembra quando Noé amaldiçoou o filho dele, Cão? Ter visto ele nu? Ele era neto dele. Esse Nimrod, ele era muito maligno. E tudo de ruim ele inventava. Ou o diabo inventava através dele, ou ele inventava através do diabo, não sei quem que mandava em quem. Era ruim o cara. Casou com a mãe dele, só para você ter uma ideia. E tiveram filhos. E muito jovem ele morreu. Quando ele morreu, a mãe dele, satanista também, disse que ele ressurgiria no filho que viria depois. Aí começou a ideia da reencarnação. E a data de nascimento desse Nimrod, como eu falei, foi dia 25 de dezembro. E ela inventou uma história, não sei porquê, escreveu, como era rei, então escrevia nos livros do reinado lá, que todos os dias 25 de dezembro, uma árvore, um pinheiro, nascia da noite para o dia, na casa dela, e o Nimrod aparecia e queria presentes. Essa é uma história, mas faz parte da história. Depois você pode buscar lá. Então, ela começou a comemorar aquilo ali, começaram aquelas coisas todas e tal. Por isso colocaram a árvore como um dos símbolos de Natal. Então, inventaram isso. E aí eles colocavam enfeites e tal, e é o que as pessoas normalmente fazem nas árvores de Natal, colocam enfeite, não sei o que mais e tal. Então por isso que as igrejas evangélicas proíbem o Natal, comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Porque disse, não, Jesus não nasceu nessa data. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Quantos acreditam, ou quantos já tinham ouvido falar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Hã? Então, na realidade, ele não nasceu nessa data. Mas não importa. Ninguém sabe na realidade. Não importa. Se ele não nasceu nessa data, então qual é a data? Então vamos comemorar essa data que essa pessoa que está proibindo, que não permite. Que data então? Vamos comemorar. Né? Ou não vamos comemorar? Aqueles que comemoram, comemoram para o Senhor. Os que comemoram, os que não comemoram é para o Senhor. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz, é para o Senhor. Se você faz ou deixa de fazer, é para o Senhor. Não tem importância, não tem problema. Agora, se isso é verdade, eu não sei, a questão dessa árvore, isso está escrito nos registros da história. Se é verdade, eu não sei. Mas que eles dizem que esse pinheiro nascia, era a invenção dessa mulher, ou se ela viu algo espiritual acontecendo, e o que o Nimrod aparecia, um demônio, porque a Bíblia diz que aquele que morreu não pode voltar mais, e queria presente naquele dia, então se tornou corrente naquela época e foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Isso muitos anos antes de Jesus nascer se comemorava esse nascimento desse Nimrod, que era no dia 25 de dezembro, e uma das formas de comemorar era colocando esse pinheiro, essa árvore, que hoje é conhecido como árvore de Natal, e que colocava esses adereços, essas coisas todas, porque dizia-se que ele exigia aquelas coisas nos cultos pagãos. Quando existia adoração a deuses, eles tinham esses costumes de colocar esses enfeites nas árvores, aquelas coroas na porta, aqueles símbolos de Natal, e coisas e tais. Para mim, não faz diferença isso. A Bíblia diz que uma imagem de escultura, você pega uma imagem de escultura, e se você
tem essa imagem de escultura aonde quer que seja. A Bíblia diz que ela não te faz nem bem e nem mal. Como diz o ditado popular, nem fede e nem cheira. Mas agora, se eu sei que aquilo não é bom, então para que eu quero isso para mim, né? Então, já que não é bom, eu não quero para mim. Paulo fala assim, olha, se você for comer na casa de alguém e você comeu, você orou, deu graças a Deus pelo alimento. Se alguém te falar assim, olha, essa comida foi oferecida aos demônios ou a santos, se você souber antes, não coma. Agora, não pergunte se foi. A oração da graça vai santificar aquela comida. Você ora e aquela comida é santificada quando você agradece a Deus. Senhor, por isso que é importante agradecermos a Deus pelo alimento. Senhor, obrigado por esse alimento. A oração da graça santifica o alimento. Então, se você souber que é pecado e comete, então a sua consciência já está te condenando, né? Você já pecou. Agora, não sei, ou eu não sabia, então peça perdão a Deus, vai e não peques mais, né? Então, mas como eu falei, eu não quero me deter nesse assunto. Mas eu gostaria de deixar isso aqui para os irmãos, porque podia ser que alguém não soubesse disso. Então, essa mulher que era Samíramis, se eu não me engano o nome, a mulher e mãe do cidadão, falou essa coisa da árvore de Natal, e isso foi se espalhando, e dizem que até os dias de hoje. E tem pastores, pregadores que afirmam que quando a pessoa coloca uma árvore de Natal na nossa casa, dentro da sua casa, ela está cultuando o Nimrod. Eu não sei. Se está falando, quem sou eu para dizer contra ele, né? Quem sou eu para dizer contra? Na minha casa esse cabra não entra não. Eu também não tenho essas coisas, né? A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se eu adoro Ele em espírito e verdade, eu não preciso de coisas, né? Eu não preciso de nada que faça me lembrar dele. É o meu espírito que está em contato com Ele diretamente. Eu não preciso de nada, nada. Nem óleo, nem nada. É no espírito que eu adoro o Senhor. É um assunto delicado, é um assunto que tem muita polêmica, mas por um tempo eu até mesmo falei muito sobre essas coisas e até me arrependo de ter talvez desiludido muitas pessoas por aí. Me lembro quando eu trabalhava numa drogaria lá no Urias Magalhães, tinha uma pessoa lá que ela era católica, daquela praticante. Eu chegava para ela e falava, não, porque você está adorando o Nimrod, você está fazendo isso, não se deve comemorar o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não sei o que. E eu falava tanto aquilo que eu acabava convencendo algumas pessoas. Que a palavra tem poder, né, irmãos? Quando nós queremos convencer alguém, é impressionante. Mas hoje eu penso naquelas coisas, irmãos, isso não vai levar para lugar nenhum. Se você souber que algo é maligno, a Bíblia diz, não levarás para a tua casa nada que está debaixo de maldição. Você sabe que aquilo está debaixo de maldição? Realmente está debaixo de maldição? Não leve para a tua casa. Não leve, não sei. Se há dúvida, a dúvida já é pecado, né? Então, já que eu tenho dúvida, nem isso eu vou levar, então, para não correr o risco, né? Quem vai provar que isso é verdade e quem vai provar que não é verdade? Não sei, não está escrito na Bíblia. É história. Ou é conto de não sei o que lá. Então, se tem dúvida, a Bíblia diz que tudo aquilo que gera dúvida é pecado. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então vamos fazer tudo com a certeza. A respeito da data do nascimento de Jesus, dá-se a entender que foi por volta de setembro ou outubro. Por quê? Quando Zacarias entrou lá no templo, os irmãos sabem da história, foi oferecer sacrifícios a Deus, e ele participava do turno de Abias, que era o 7º turno, do mês 7, o mês que é do mês 6, que é junho, né? É junho. Então o anjo apareceu para ele e disse, olha, Isabel, tua mulher vai ter um filho. E ele duvidou, os irmãos sabem da história. Como ele duvidou, ele ficou mudo, né? Ou escutava, mas não falava. Saiu dali, a Bíblia diz, ele saindo do tabernáculo, foi para a casa dele, e a mulher dele
Isabel concebeu e 6 meses depois, 6 meses depois o anjo Gabriel apareceu para Maria, dizendo: Maria, você é agraciada por Deus, você vai ter um filho chamado Jesus, Emanuel, que é Deus conosco, né? Então, quando ele disse isso, ele falou assim: olha, um sinal eu te dou. Qual que é o sinal? Isabel, a tua parenta, também, que era estéril, que diziam que não poderia ter filho, está grávida de 6 meses. Não dá certo. Não. Ela, de junho, aí quando foi 6 meses depois, a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, quando o neném rejubilou, né? Então foram 6 meses depois. Naquele momento, Maria tinha concebido. 6 meses depois que Isabel tinha concebido. Então, aí você conta a partir de dezembro. Novembro. Não é? Não foi em dezembro que o anjo apareceu para Maria? Dezembro, aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. 9 meses. Aí fala que naquela época não contava igual hoje. Não, mas no calendário judaico tá essa data. Tá essa data. Então não se sabe ao certo. Ou é setembro ou é outubro. Uma coisa é certa, não é dezembro. Por quê? Nós vamos ler isso aqui. Só uma introdução. Essa data, quando o anjo apareceu para os pastores que estavam aonde? Nos campos, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Porque era costume deles pastorear ovelhas durante a noite, nas vigílias da noite, naquela época. Que época? Nessa época de setembro. Porque se fosse em dezembro, nevava à noite. E a ovelha ia comer neve. E os pastores iam sobreviver naquele frio e chuva. Então era mais provável que foi realmente em setembro. Agora, essas pessoas que proíbem a comemoração no dia 25 de dezembro, elas comemoram em setembro? Meu pai foi registrado em outra data lá. E ele deixou de existir por causa disso? O pai dele foi registrado em outra data. Sua mãe. Sua mãe quem? O Lula. Olha, não faz diferença na vida, irmão. Religiosidade. Religiosidade. Se você quer comemorar o Natal, o que é o Natal? Jesus nasceu. Ô glória. Amém? Irmãos, isso que a irmã acabou de falar. Quando eu falei essas coisas lá para uma moça do caixa lá, e ela acreditava naquilo que eu falava. Hoje eu fico com um pesar no coração. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu me lembro que naquela época o Geneval, meu irmão, ele não era convertido. Ele bebia muito, ele era... Só minha mãe sabe aqui, meu pai, né? E quem conhecia. Então, quando chegava nessas datas, eu me lembro que eu chegava nessa data lá na casa da minha mãe, eu já estava todo assim, ó. Não, Natal, dia 25 de dezembro, não. Isso não é de Deus, né? Eu falava. Aí eu me lembro que um dia o Geneval, todo lá, jogado lá pro inimigo, bêbado, chegou pra mim, me abraçou, Feliz Natal. Rapaz, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Desiludindo as pessoas, impedindo pelo menos isso, da pessoa de se confraternizar, das famílias se unirem pelo menos uma vez por ano. Quantas vezes por ano as famílias se reúnem? Talvez uma vez. Em nome de Jesus. Não é? Talvez uma vez no ano, no Natal. Aí eu chego lá e falo, todo fariseu, né? Não pode fazer isso. Aí aquele dia que a pessoa tinha para comemorar o Natal, eu fui lá e destruí na vida da pessoa. Então também é minha família agora, meu amigo. Não é? Graças a Deus aqui a igreja se reúne, sempre tem uma oportunidade. Mas tem famílias, irmão, que é pelo menos... Olhe lá, não é assim? Eu estou mentindo ou não? Tem famílias que essa data é sagrada. É sagrada. E eu fui criado assim também. Mas depois eu virei a cara para essa data, né? Porque falaram tão bem para mim, irmãos, que a Bíblia diz que não pregamos o Evangelho com palavras persuasivas. Para quê? Para que a sua fé não seja firmada em sabedoria humana,
Mas em que tem que ser a minha fé firmada? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando isso? Aí falam assim, um dos argumentos, a palavra não diz em momento algum que eu devo comemorar o nascimento de Jesus. Não diz mesmo não. Tem tanta coisa que a palavra não diz que eu faço. Tanta coisa que ela diz para mim não fazer e eu faço. Irmão, isso é hipocrisia. É hipocrisia. Um pastor fala que quando a pessoa está começando na fé, fica muito orgulhoso espiritual. Aí ele começa. E atrapalha, irmãos. E eu me lembro disso, aí depois vem o 31 de dezembro. Claro que a Bíblia fala assim, vocês estão, Paulo diz, vocês estão saindo da fé, da graça, porque estão se deixando circuncidar de novo. E além disso, ele fica com esse negócio de guardar dias e meses, e ano, festa de lua nova, festa de tabernáculo, não sei o quê. Nós fomos libertos dessas coisas. Na realidade, irmãos, nós cristãos fomos libertos de tudo, até mesmo do dia 25 de dezembro. Você nem é obrigado a comemorar se você não quiser. E você não vai pecar se você não fizer isso. E se você comemorar também, eu tenho certeza que você não vai pecar. Então, não vamos nos prender à religião. Vamos nos prender ao autor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Agora, nós vamos entender que Jesus Cristo foi anunciado, e eu quero que você abra sua Bíblia agora, vai começar a palavra. Gênesis capítulo 3, para a gente entender essas coisas. 3,15. Muito bem. Um exemplinho que você está falando agora. É a mesma coisa da profecia de 21, né, do mundo acabar. Só porque uma pessoa me chegou e falou esse trem, eu achei muito bonito. Eu estava comentando, falou assim, meu amigo, para quem já se batizou, para quem já morreu o mundo já acabou. Aleluia. Já morremos para o mundo já acabou para nós, né, irmão? Amém. Isso que a palavra diz. Glória a Deus. Amém. Tem que acabar. Se não acabou, meu irmão, tem que acabar. O mundo tem que acabar. O mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Gênesis 3,15. O Senhor disse para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira vez que o nascimento de Jesus foi citado. O diabo estremeceu aqui. Quando nós sabemos da história, né? Adão e Eva comeram da fruta, da uva, comeram da maçã, sei lá que fruta era aquela, mais popularmente conhecida como maçã, aquela fruta, né? Comeu, então veio o Senhor a juízo. Olha, serpente, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a tua cabeça. Não é o que está escrito? Amém. Da semente da mulher virá um que vai esmagar a tua cabeça. O diabo estremeceu aqui nesse momento. Primeira vez que ouviu-se falar a profecia a respeito de Jesus, a promessa do Messias. Então, neste momento, pelo menos duas pessoas já aguardavam o nascimento dele. Quem? Adão e Eva. E o bicho ruim também estava aguardando, só que com outro pensamento. Misericórdia, Senhor. Sabia que... Né? Ele vai esmagar minha cabeça. Deus falou assim: você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele vai ser ferido, porque ele tem que ser ferido, não porque você é forte, mas porque ele tem que ser ferido, porque tem que alguém morrer para que eu remova a minha ira da terra. Então você, Satanás, vai ferir o calcanhar dele, mas ele, vai esmagar a tua cabeça. Essa é a promessa, não é isso que está escrito? Abra lá em Deuteronômio capítulo 18. Cada do chifre, É. Exato, é o 5º livro. O Francisco está falando que como ele tem chifre, quando Jesus pisou, feriu o calcanhar. Não que ele alcançou Jesus, Jesus foi que foi ao encontro dele, né? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. 18, verso 15. Amém? Eu que não abri. Ok. O Senhor teu Deus te levanta. 15 ou 15, 18? É 18, 15. Eu também fiz confusão, mas é 18, 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu.
a ele ouvireis. Verso 18: Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Esse profeta quem que é? É o Senhor Jesus. Deus está falando para Moisés: Moisés, escreve isso aqui, ó. Eu vou suscitar, vou levantar um profeta no meio de vós. Dentre os irmãos de vocês eu vou levantar um profeta. A ele ouvi. E qualquer que não ouviu as palavras da minha boca, que está sobre ele, eu vou requerer dele. Quando quando Jesus se transfigurou no monte, que apareceu Moisés e Elias conversando com ele, aquela voz disse o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa profecia estava se cumprindo naquele dia. A ele ouvi. É o profeta que haveria de ser levantado. Esse é Jesus, amém, irmãos? Isaías capítulo 7, vamos ver rapidamente para ver se dá para ele falar de tudo que eu quero. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que Isaías falou, profetizou a respeito de Jesus, somente 600 anos antes dele nascer. A palavra de Deus é poderosa, aleluia. Todas as promessas de Deus, todas as profecias de Deus se cumpriram, e aquelas que ainda não se cumpriram vão se cumprir em nome de Jesus. Porque Deus disse, e Ele fala assim. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Quando alguém via Jesus e se referia a Ele como Emanuel, estava falando assim: olha, Deus está conosco. Deus está no nosso meio. Este era a profecia que Isaías estava se referindo a respeito dele. Emanuel, Deus conosco, amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 8. Isaías foi o profeta messiânico, aquele que mais falou a respeito de Jesus. Isaías 8, versículo 14. Do 14 e 15. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Jesus também foi chamado de a pedra, não é, irmãos? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal da esquina. Pedra de escândalo e tropeço para aqueles que não querem aceitar o Senhor. Mas para nós que cremos, é a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa força. Amém? Glória a Deus. Está se referindo de Jesus Cristo aqui. Vamos mais. 8 ainda, versículo 17 e 18. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Amém? Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E o Senhor Jesus mesmo é quem está falando aqui, ó. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Eis-me aqui com o Alexandre, com a Vallinda, com o Vadim, com a Dona Divina, com todos aqui. Eis que ele está falando, já se cumprindo. Antes mesmo de Jesus nascer, Ele mesmo já responde: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Por sinal. Sabia que você é um sinal? Você é um sinal vivo andando aí entre os povos. Um sinal entre as nações. Você é um sinal profético. Nós somos um sinal profético. Quando andamos, quando oramos, quando falamos da palavra de Deus, quando oramos, quando jejuamos, quando estamos em comunhão, somos um sinal. Sabe para quê? Para que ninguém chegue diante de Deus um dia e fale: nunca ouvi falar desse povo de crentes do Senhor, nunca me falaram nada a respeito disso. Somos um sinal. Tem até uma música que eu acho muito legal. Onde está aquele povo barulhento? Lembra? Uma música antiga. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Lembra? E eu não lembro da letra não, mas fala que ele já subiu, né, irmã? Olha, aquele povo, uma voz... Para aí, deixa a dona Carmen cantar aqui. Vão
ouvir neste momento uma voz de lamento, vai dizer: aquele povo foi embora para Sião. Aquele povo foi embora para Sião. Aleluia, glória a Deus. Então, nós somos um sinal profético. Amém? É o Senhor quem fala: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinal, por sinais e por maravilhas em Israel, e da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Ainda Isaías capítulo 9, só vira mais uma página aí, 9:1, o 1 e o 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Lembra onde o Senhor andava? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar. No mar da Galiléia. Este é o lugar onde o Senhor Jesus escolheu para nascer. A Bíblia diz que Deus desprezou aquela terra por muito tempo. Sabe para quê? Porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Quando perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse aí veio de Nazaré. Porventura, pode vir alguma coisa de lá? Alguma coisa boa? Então, quando te desprezarem, meu irmão, não se preocupe. É aí quando começa a coisa a ficar boa. Quando alguém te desprezar e falar assim: daquele ali pode vir alguma coisa boa, pode esperar que é dali mesmo, que Deus vai usar aquilo que não é para confundir o que pensa que é. Amém? Glória a Deus por isso. Ainda no capítulo 9, versos 6 e 7. Hã? Eu não li o 2 não? Ah, é mesmo. O povo que, versículo 2 do capítulo 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa luz é Jesus. Versículo 6 desse capítulo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado, deste governo e paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reinado, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? O Senhor zela pela sua palavra, e aquilo que o Senhor cumpriu, aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. Amém? O zelo, aqui fala, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Está falado, está escrito, vai se cumprir. Amém? E se cumpriu na vida de Jesus. Ainda em Isaías capítulo 11, glória a Deus, versículo de 1 a 5. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Amém? Está se referindo a Jesus, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. A promessa era que do filho de Davi, do trono de Davi, jamais faltaria um rei. Do regaço de Davi jamais faltaria um rei. Daquilo que procederia de Davi era o reinado eterno. E isso estava se referindo a Jesus Cristo, o filho dele. Então aqui, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de Davi. Amém? Porque a prova de que Jesus veio da descendência de Davi é que José, o esposo de Maria, era da tribo de Davi, era da tribo de Belém. Quando foi mandado ele fazer o recenseamento, para qual cidade que eles foram? Belém. Por isso Jesus nasceu em Belém. Porque José era descendente de Davi, ele era da mesma tribo dele. Aleluia. Como a palavra de Deus é rica, né, irmãos?
Capítulo 25, vamos lá. Capítulo 25 de Isaías. Versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, a vergonha do seu povo, e de toda a terra, porque o Senhor disse. Amém? Irmãos, essas são tantas promessas que envolvem o Messias, tantas coisas boas que estão em cima dele, que estão nos ombros dele, tantas maravilhas, tudo aquilo que um ser humano precisa está em Jesus. Tudo. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. O que mais? Maravilhoso conselheiro. O governo está sobre os seus ombros, ele reinará para sempre. E aqui ele vai aniquilar a morte. Não haverá mais morte. E ele vai enxugar dos olhos aqui toda lágrima. O Senhor vai resolver o problema da humanidade. A promessa do Messias era essa. Israel sempre foi um povo sofredor. Sempre uma nação ia lá e maltratava Israel. Israel era um povo maltratado. As nações vinham com inveja. Até hoje, irmão, ninguém joga pedra numa árvore que não dá frutos. Só joga pedra quando dá frutos. Tem alguém falando de você? Tem alguém te jogando pedra? É porque os seus frutos são bons, são saborosos. E aí as pessoas jogam pedra. E quanto mais alto, mais força vai ser necessária. Esses dias eu fui com o Vadinho ali para arrancar umas mangas ali. E tinha que jogar alto, né, Vadinho? E eram as melhores mangas. Era difícil de acertar, mas a gente acertava mais na árvore do que na fruta. E assim é com a gente também. Muitas vezes você leva pedradas e acerta mais em você do que no seu fruto. Não é? Por quê? Porque você está dando fruto, graças a Deus. Vamos prosseguir. Capítulo 40. Capítulo 40, de verso 3 a 5. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Amém? Se o Senhor disse, Ele cumpre. E aqui diz que a glória do Senhor se manifestará. A Bíblia diz que quem olhava para Jesus estava olhando para Deus, porque Deus incorporou em Jesus toda a sua divindade. Toda a glória de Deus estava em Jesus. Por isso Ele era tão aguardado, tão esperado. Glória ao Senhor Jesus. Capítulo 42, versos 6 a 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? Eu li o 7, né? Vou ler o 6 agora. Pode ler o contrário? Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Então o Senhor é tudo aquilo que a humanidade precisava, não é? Luz, libertação, paz, visão, audição, saciar a fome, tudo que o ser humano precisa, tudo que nós precisamos está nele. Amém? Por isso ele era tão aguardado. Quando o povo judeu, o povo de Israel via a sua nação sendo massacrada pelos babilônicos, pelos assírios, pelos romanos, que vinham e massacravam, roubavam tudo que eles tinham, eles clamavam: até quando, Senhor? Quando? Até quando nós vamos esperar a promessa? Quando vai se cumprir? Quando é que vai nascer aquele menino que o Senhor disse? Quando? Quando virá a promessa de Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e Ele vai tirar de nós as prisões, aquilo que nos prende, e Ele vai arrancar dos nossos olhos toda lágrima. Quando, Senhor? O povo de Israel clamava por essas coisas, clamavam e aguardavam
e buscavam, e choravam, e gemiam. Isaías 53. Estamos chegando lá. Estamos terminando. Isaías 53. Esse aqui eu tenho que ler todo, irmãos, porque esse é poderoso. Abriu aí? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Foi um cordeiro, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém, irmãos? Promessa do Messias. Tudo aquilo que a humanidade necessitava, tudo aquilo que o povo de Israel precisava, estava nessa promessa. Tem promessa na sua vida? Amém. Deus vai cumprir. Para você pode ser que tarda, mas para Ele não. Para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. A promessa de Deus vai chegar. Eu queria que fosse agora, as minhas e as suas. Mas o Senhor sabe o tempo, amém, irmão? O Senhor sabe o tempo. Olha que Isaías profetizou 600 anos antes do nascimento dele. Imagina, esse povo esperar. Temos que aprender a esperar, né? Esperaram e não viram, mas o nome deles entraram na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Estava lá escrito o nome deles, porque creram mesmo não alcançando, por isso o mundo não era digno deles. Muitos morreram e não alcançaram a promessa, mas nós temos que ser assim. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? É difícil falar isso, porque nós queremos que as promessas de Deus se cumpram. Eu quero que todas as promessas de Deus, e são muitas na minha vida, se cumpram. Que nenhuma passe de mim. Mas pode ser, irmãos, que eu vou para a glória e algumas delas não se cumpram. E sabe o que vai fazer a diferença? Se eu vou permanecer firme até o fim. Mesmo quando eu estiver lá com 130 anos, igual o Vadinho, como ele disse que vai ter. Mesmo que eu chegar nessa idade e eu falar, Senhor, cadê? O Senhor disse que ia fazer isso. Mesmo assim, irmãos, eu vou crer. Eu quero crer. Eu quero chegar até lá e falar, Senhor, eu creio. Se não for nessa vida, é na vindoura, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 2. Amém? O cumprimento da promessa. Lucas, capítulo 2.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Então José era descendente de Davi. Ele era, Maria não, Maria era de outra tribo. José era descendente de Davi. E aqui há algo interessante, porque muitas vezes se veneram tanto a Maria, né? Dizendo que ela é a mãe de Deus, mas a promessa, a profecia se referia que ele viria da descendência de Davi, e Maria nem era da descendência de Davi. Ela entrou pela misericórdia e graça de Deus. Por isso o anjo falou assim: és agraciada. Você foi agraciada, porque a promessa era para José. Ele é que é o descendente de Davi. E ela entrou igual eu na conversa. Não tinha jeito dele engravidar? Hã? Não tinha jeito dele engravidar. Ela entrou igual eu e você, de graça. Entramos de graça, não foi? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente dele. Entramos pela graça. Então vamos lá. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu o que? Estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Que data? Setembro ou outubro, né? Baseado na questão de Zacarias, dá-se a entender que foi. Até porque, imagina se Maria e José ia sair de jumentinho, de Nazaré, até Belém, na neve de noite, em chuva. Imagina se isso ia acontecer. Não ia. Imagina se o rei se César Augusto, que era o imperador romano, ia exigir isso nessa época que estava nevando. Não. Foi numa época, ele queria contar o número de pessoas que ele governava. Então ele queria facilitar, ele queria saber o mais rápido possível. Ele estava com pressa de saber o orgulho inflamado dele, né? Quantas pessoas estão debaixo do meu governo. Então ele queria escolher uma data que não ia ter problema das pessoas se locomover. Ainda mais naquela época, né? Hoje não tinha problema. Ainda tem, né? Alguns lugares se cancela voo, cancela tudo, né? Acabou de falar comigo que tá 4 graus. Olha aí. Então vamos lá. Então, versículo 7. Deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O interessante é que não havia lugar para eles na estalagem, na hospedaria, nos hotéis. Imagina que muitas pessoas moravam lá em Nazaré, em várias partes do mundo, judeus vindo de toda parte, tinham que chegar até Belém e tinham que achar um lugar para dormir nos hotéis. Será que tinha hotel 5 estrelas naquela época? Nem estrela. Hoje, aqui em Goiânia, a Goiânia não pôde sediar a Copa. Um dos problemas foi falta de hotel. Imagina em Belém da Judéia, há 2000 anos atrás. O povo, todo mundo chegando lá, e Maria e José, coitado, naquele jumentinho, batendo lá no Castros Hotel, batendo lá em cada hotel lá daquela cidade lá de Belém, e não há vagas. Lembra do filme do Pica-Pau? Não há vagas. Não há vagas, não há vagas, não há vagas, não há vagas. Lugar nenhum. Ah não, mas tem um lugar ali onde a gente põe a vaca, onde põe os bois lá. Vai lá, é o jeito, não tem lugar. Não havia lugar para eles. E ainda hoje, em muitos lugares, não há lugar para ele. Nos corações de muitas pessoas, não há lugar para Jesus. Substituíram Jesus. E eis aí um problema. Citou agora. Qual que é o problema? Qual que é a artimanha do diabo? Tira o que é verdadeiro e coloca aquilo que... Não, mas é tão bonzinho esse velhinho, barbudinho. O chechudinho, né? Tão bonzinho, o bom velhinho, né? Que mal que ele faz? Ele não faz mal para ninguém. Realmente não faz. Faz é o bem, dá presentes. Todas as crianças gostam. Pergunta para uma criança o que é o Natal. Ah, Papai Noel, presentes. O que foi feito? Substituiu. Tirou o verdadeiro sentido do Natal e colocou o bom velhinho. Cuidado. Por isso que não é bom a gente estar apegado a coisas, né? Aí está
colocando, substituindo, porque pode correr o risco da gente substituir o verdadeiro, que é espiritual. Amém? Então vamos continuar, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O que o anjo estava anunciando? Olha, lembra das promessas? Lembra das profecias? Lembra de Isaías? Lembra da semente da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás? Lembra do profeta que Moisés falou? Pois na cidade de Davi hoje acabou de nascer aquele que é e que era, aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Não temais, eu trago notícias boas para você, de muita alegria. Então no Natal, no dia do nascimento de Jesus, é dia de ficar triste? Não é. É o dia de se alegrar. Fala, pastora. No semeio, a gente fez um teatro com as crianças para explicar para eles que os presentes, a origem é dos Reis Magos, né? Trazendo um presente para Jesus. Então daí o verdadeiro sentido. Pronto. Do presente. Exato. É a mesma coisa de falar assim, a música sertaneja é do diabo, o rock é do diabo, o funk é do diabo. Aí sabe que o diabo fala: obrigado por esse presente. Não era meu não, mas já que você está me dando, eu tomo, eu recebo. Né? Você já não pode mais usar. Então os presentes no dia do Natal é do diabo. Aí ele fala: opa, obrigado. Eu nem pedi, você é generoso demais, né? Me deu de bom grado. O que acontece, irmãos, é que a religião tira daquilo que é verdade e dá para o inimigo. Não, isso aqui é do diabo. Isso aqui não pode, não é do diabo. Aí opa. Ele só agradece. Cuidado, não vamos dar nada para ele. O que ele é dono? Só tem uma coisa que ele é dono: a mentira. Ele é o pai da mentira. É a única coisa que é dele. A chave do inferno não é dele. A chave da morte não é dele. Está na mão de Jesus. Ele não pode te matar. Oh, glória! Pode falar glória a Deus? Ele não pode te matar. Não pode. Porque a chave da morte e do inferno está na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é o dono da vida. Ele não pode te tocar. Glória a Deus. Então o anjo disse: olha, eu trago uma boa notícia para vocês, de muita alegria. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais tristes. Imagina, irmão. Fala assim: olha, não comemora não esse dia não, viu? Os anjos chegaram. Eu vim aqui, os exércitos de Deus, não foi? Uma multidão dos exércitos de Deus vieram, todo mundo armado aqui, porque é o seguinte: o Salvador nasceu hoje, mas vocês não é para comemorar essa data, porque essa data aqui, Jesus, a realidade não nasceu, foi Nirode. Então eu vim assegurar vocês, eu vim assegurar você aqui que vocês não festejassem nada, não comemorassem, não se reunissem com as suas famílias. Por isso eu vim. Qualquer um que ultrapassar a linha, ó, a espada. Não foi assim, né, irmãos? Graças a Deus. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu. E o que é que o Senhor fez? Não saber. Irmãos, eles estavam alegres demais. O que é isso que está acontecendo? Que os anjos vieram nos anunciar. É algo tremendo. Não, isso não é um dia de comemorar. Ficar aqui em casa, você fica lá na sua casa. Não estou falando para você comemorar, mas não estou te proibindo fazer isso. Não é proibido, irmão. Misericórdia. O povo comemora o nascimento aí de tanta gente aí. Nasce de tantas pessoas no mesmo dia, cada um comemora daquele que quer. Né?
o nascimento do Neymar, vamos fazer uma festa. Mas do Senhor não pode. Lá no estádio de futebol vamos gritar Neymar, Neymar. Do Senhor não pode. Não pode aplaudir o nome do Senhor não, mas do Neymar pode. Não tem nada contra o Neymar. É um excelente jogador de futebol. Estou falando isso porque tá indo para a internet, irmão. Estamos chique, né? Depois eu vou falar, só tá falando contra o Neymar. Vai aparecer no Fantástico lá. Aqui, ó, tá falando Neymar? Falando mal de ti. Neymar, você é gente boa, viu, chegado? Então, irmãos, nós devemos louvar o Senhor como fizeram aqui os anjos. E imediatamente aqui fala que os pastores correram. Será o que eles fizeram com aquelas ovelhas? Não sei. Foram apressadamente atrás do que foi anunciado. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foi dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Como lhes havia dito, eu não vou ler o restante, mas vou me referir, porque é mais rápido. Irmãos, tantas coisas aconteceram, tantas alegrias, os pastores se alegraram nesse dia. Simeão, um profeta, um homem de Deus, que estava o tempo todo no templo, recebeu uma promessa de Deus. Ele estava vivo naquela época. O Espírito Santo chegou para ele e falou: Simeão, eu vou te prometer uma coisa. Você me ama tanto. Está escrito aí, se você quiser depois ver. Nesse mesmo capítulo 2. Você não vai morrer enquanto você não vê aquele que Isaías falou. Enquanto você não vê aquele que Deus falou que ia esmagar a serpente. Aquele que Moisés falou: você não morrerá enquanto você não vê isso se cumprir. E o Simeão creu. No momento que Jesus completou 8 dias de idade, a lei dizia que ele tinha que ser oferecido, apresentado no templo, né? E que tinha que circuncidar, como a lei de Moisés dizia. Então no 8º dia estava lá, e Simeão estava lá na casa dele assistindo televisão. Ele estava de antena ligada, estava adorando a Deus em espírito e em verdade, estava em sintonia com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: lembra, Simeão, daquele dia que eu te falei que você não ia morrer enquanto você não visse o Salvador? Chegou a hora, levanta e vai lá no templo, pois ele está lá. Você vai vê-lo, ele está sendo oferecido agora. Simeão pega esse menino, e Maria e José estava tão impressionado, porque quem é esse cara? Não conheço. Ele não é o sacerdote, não é ele que tem que fazer o sacrifício. Mas a Bíblia diz que ele pega o menino e levanta, e ora e fala: graças te dou, Senhor. Agora o Senhor pode me levar, porque eu vi com os meus olhos a salvação de Israel. Irmãos, é motivo de alegria. O nascimento de Jesus é motivo de festejar, de nos regozijar, e não de falar: não, não pode. Quantas pessoas, quantas famílias se reúnem nesse dia? Quantas vezes depois que eu me tornei fariseu e me converti de novo, aproveitei, e até hoje aproveito esse dia para falar de Jesus. Irmãos, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. É Jesus entrando dentro de você, achando um lugar para se hospedar. Naquele dia ele não tinha lugar na hospedaria, mas hoje ele pode ter na sua vida. Amém? Então Simeão deu tanta graças a Deus e profetizou: olha, uma espada vai traspassar esse rapaz. Muitas coisas estão sobre a vida dele. Até sobre a tua vida falou sobre Maria também. Muitas coisas. Perigos, espada está para vir sobre esse jovem. Mas ele é o Salvador, aquele que foi prometido. Ana, a profetisa, estava com 84 anos de idade, viúva, casou-se, viveu 7 anos com seu marido, e aí depois quis dedicar-se ao Senhor. Eu não tinha coragem de fazer isso. Será que você faria a mesma coisa? Quantos anos? 84 anos, passou 7 anos casada. O marido faleceu e ela nunca mais quis saber de nada a não ser do Senhor. Queria saber do Senhor. Por isso que Paulo fala assim: olha, eu vou falar uma coisa aqui para aqueles que não são casados. Eu queria que você não casasse.
Porque o casado, ele vai cuidar das coisas da esposa e a esposa do esposo. Se você não se casar, você vai ter mais tempo para as coisas de Deus. Na mentalidade de muita gente, você vai ser fanático. Ih, é fanático, só quer saber de Deus, né? Mas essa profetisa Ana, quando ela chegou lá naquele lugar, que ela viu o menino, ela falou assim, olha esse aqui, ó. Lembra de Isaías? É esse menino aí que está sendo oferecido aí no tempo agora. Maria e José, olha assim, quem que é essa? Algo sobrenatural envolvia aquela criança. Era o Espírito de Deus que trazia revelação às pessoas que viam ele. Quando os reis magos vieram oferecer os presentes, reis de outras nações, que falavam outras línguas, chegaram e perguntaram, cadê o menino? Maria olha e José, admirada, e eles se curvam diante do Senhor. Curvaram-se reis magos, sábios reis, ricos. Trouxeram ouro, incenso e mirra, os presentes. Ah, mas Nimrod que queria presente, então não vou dar para Jesus não. Eu não vou levar, só vão dizer que é de Nimrod, aí Nimrod vai tomar o presente. Irmãos, que é isso? Eu quero saber, não quero nem saber. Davi falava assim, olha, na minha boca nem vai ser proferido o nome dos deuses estranhos. E eu tapo os meus ouvidos para ouvir falar de violência. Eu não quero nem pronunciar o nome desses deuses. Quero nem saber. Não é de Nimrod não, meu irmão. Aqui, ó. Ouro, incenso e mirra. Porque esse presente só os reis recebiam. Ouro, incenso e mirra. E como eles eram reis, eles sabiam dos costumes. Ninguém comparece diante de um rei de mãos vazias. É costume de rei. Vai lá na Rainha Elizabeth comer uma banana. É uma garfe. Né? É uma garfe. Não pode, nós temos que comparecer diante dele com as mãos cheias de presentes. Então, essa profetisa Ana, na hora que viu essa criança, falou, é esse aqui o menino. E Maria se maravilhava disso. Como que esse povo sabe? Que coisa é essa? Nem ela não entendia a grandeza. E para encerrar, o próprio Senhor Jesus, quando tinha 12 anos de idade, porque nós estamos falando de menino, né? Estamos falando de nascimento, vamos parar nos 12 anos dele.